tá bom? Então, nesse momento eu vou orar e pedir também pela programação das crianças, elas vão sair com a Larissa, e aí eu passo a palavra em seguida para o pastor João, tá bom? Vamos orar então. Pai Santo, nós te louvamos por essa manhã e tudo aquilo que nós já fizemos, cantamos. Aqueça os nossos corações, nos desperte com a tua palavra. Ajude a Deus, cada um dos irmãos, cada uma das pessoas também aqui presente, para que entendam e sejam atingidas com a palavra do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, pregue a palavra. Deixa eu ficar famoso aqui. Bom dia, irmãos. Vamos para a nossa segunda parte da meditação. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Agora dos versos, vamos ler do 1 até o 9. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo 3, do 1 ao 9. Ontem Deus foi gracioso, porque liguei o carro aqui, na hora que eu cheguei em casa, desliguei, fui ligar de novo, o carro já não pegou mais. Falei, eita, bateria deu tchau. Aí a gente chegou um pouquinho atrasado, porque Uber de manhã ninguém quer aceitar de um lugar longe, né? Mas graças a Deus deu para chegar. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo 3, do 1 ao 9, diz assim: Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores e atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua sensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Oremos. Pai, bendizemos ao Senhor por essa manhã, especialmente também pelos hinos que entoamos. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mesmo no meio ou atravessando esses últimos dias, que são dias difíceis e furiosos, o Senhor é por nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos essa visão firme na nossa consciência, na nossa mente, de que temos o Senhor do nosso lado, de que não precisamos temer nada, a não ser o Senhor. Sê conosco, conduza-nos na meditação e que eu possa ser um instrumento simples e claro para os corações que aqui estão nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, como nós vimos, últimos dias se referem a um período escatológico que começa com a primeira vinda de Jesus e termina com a segunda vinda. Então, resumimos o sermão de ontem nessa frase. Se um dia perguntarem para você, nós estamos nos últimos dias? Sim. Né? E aí, se a pessoa fizer mais perguntas, você pode conduzi-la dentro desse caminho
do conhecimento. Pode me dar um copo d'água, por favor? Últimos dias, eis que vem dias, último tempo, naqueles dias, né? Quando você lê a Bíblia, todas essas expressões aparecem e elas orbitam sobre a perspectiva profética da intervenção de Deus no mundo dos homens. Então, quando os autores bíblicos falam, eis que vem dias, naqueles dias, nos últimos tempos, ou nos últimos dias, ele está falando em Deus tocando a história humana e fazendo coisas entre os homens a favor do seu povo ou para punir os homens. E ainda, muito obrigado, irmão. Ontem saí daqui com a garganta infeccionada, queimando. Hoje de manhã, com os medicamentos, deu para dar uma brandada, mas tá fácil não. Ainda que parte dessas expressões estejam em contextos onde o ato de Deus foca a nação eleita, Israel, contudo, há outros aspectos que devem despertar em nós, gentios, lembra que a gente fez aquela comparação ontem? Prontidão, vigilância, para não sermos achados dormindo, como os discípulos no Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, ali no, se não me engano, no versículo 42, Jesus chama 3 discípulos para orar com ele. Olha, vem, vigiem comigo em oração, porque eu estou profundamente angustiado. Jesus sai para orar e os 3 dormem. Jesus volta, encontra-os dormindo. Né? Então não é essa questão que nós devemos demonstrar. Se quisermos acompanhar a Jesus, fiquemos espertos e cuidemos com apatia e sonolência espiritual. Portanto, a escatologia presente, que foi o tema de ontem, né? A escatologia presente, o que significa esses últimos dias? Nos deixa claro que estamos num período chamado de últimos dias, porém o texto de hoje, que nós vamos ler, ou já lemos, melhor dizendo, o texto de hoje pode provocar aquilo que eu pelo menos denomino de escatologia inútil, que é a visão do futuro que mata agora o serviço, a consagração e leva a um fatalismo como se Deus não estivesse soberanamente atuando, limitando, estabelecendo e cuidando que este mal predito pelo apóstolo não tenha limites. Em outras palavras, eu leio esse texto e diz, olha, os homens vão ser isso. Eu olho para nosso tempo e vejo que os homens são isso. E aí eu digo, o que eu vou fazer? Por que eu vou servir? Por que eu vou me dedicar? Por que eu vou me consagrar? O mal vai vencer. O mal vai imperar. Não vou evangelizar não, ninguém vai ouvir. Esse é o tipo de escatologia inútil. Mesmo com uma perspectiva negativa com respeito à ação dos homens, isso não significa que nós não tenhamos algo para fazer. Ainda que não seja dito em alta voz, contudo, pode ser guardado no coração o seguinte pensamento: por que lutar se as coisas serão assim? Podemos mudar o que já está determinado? Para que gastar energia nesse mundo se as coisas serão difíceis mesmo? Então, antecipando a resposta com o sermão de hoje à noite, né? O sermão de hoje à noite responde isso. Isso pode ser respondido da seguinte forma: ainda que Deus tenha anunciado de antemão, tá? Isso não significa que ele não queira de ti o bem. Em outras palavras, ainda que Deus tenha anunciado o mal entre os homens, não significa que ele não queira o bem de você. Porque eles são maus, eu não preciso fazer nada. Não é assim que funciona. Visto que eles são maus, alguém precisa fazer o bem. Alguém precisa contrapor isso. Alguém precisa se apresentar como um contraste a essa maldade anunciada dos últimos dias. Por mais que eu fique olhando essa maldade anunciada, não significa que nada seja esperado de mim, de você. Visto que os homens, em seu engano, descem ladeira abaixo em sua iniquidade e rebelião e cegueira contra Deus, você, contudo, é chamado a coisas superiores e elevadas, onde, por meio da piedade e santidade, que é o que vai falar no versículos 10 a 17, né?
especialmente no versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu e você, nós somos chamados a isso, que pela piedade e santidade, pela prática da palavra, Deus será anunciado e manifesto a este mundo como única solução para o seu estado caído. Ainda que os homens, especialmente homens aqui, eu quero mencionar a igreja, pensem ou flertem com entidades, a institucionalização do cristianismo por meio da política, como se isso fosse trazer um resultado. Irmãos, no final, quem vai mudar o homem é Jesus Cristo. Da mesma forma que dizemos que o problema dos nossos últimos dias são os homens maus em todos os lugares, a solução para os nossos últimos dias é que Jesus penetre no coração desses homens maus que estão em todos os lugares. Então, o que nós precisamos considerar hoje? Pelo menos 3 questões. 2 questões, melhor dizendo. Os problemas dos nossos dias hoje. Primeiro, o problema dos nossos dias é que esses últimos dias são marcados por uma malvadeza sem tamanho. Maldade sem medida, sem limite. Versos 2 a 4. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados. Eu creio que essa lista não para aqui. Ela é o ponto de partida para nós lermos os nossos dias. O homem é mau. Eu não sei se vocês já viram, né? Às vezes corre aí pelo WhatsApp uns memes, aí tem um menininho falando, eu sou mau. Uma criancinha, né? E aí ele faz uma cara de mal, tudo. Essa é a realidade do homem. Desde pequeno, o homem é mau, né? Quem tem filho aí já sabe que brota cedo a ligação com Adão na vida dessas crianças, né? E se isso não é impedido pela manifestação de Jesus na vida de alguém, essa pessoa ela é aperfeiçoada na maldade que está nela. E por mais que seja dito que o meio corrompe o homem, né? Às vezes falam-se, não, o homem é bom, mas o meio o corrompe. Nós não devemos esquecer que o meio é estabelecido por homens caídos. E isso é uma prova desse círculo vicioso, desse loop infinito da maldade humana. Então, Paulo diz ao seu aprendiz que os últimos dias serão marcados por uma maldade e iniquidade que será a justificação da dificuldade desses últimos dias. O que eu quero dizer por justificação? Se eu digo que os dias são maus, os homens maus justificam, ou seja, dizem a verdade a respeito desses últimos dias. Essa malícia, maldade, hostilidade, ela é marcada pelo desprezo pelo próximo e uma divinização de si mesmo. Então, pelo menos aqui temos 8 pontos dentro dos textos que Paulo menciona aqui, das características, que marcam essas atitudes. Os homens serão mesquinhos. Que o autor ele usa de um recurso que é usar 2 sinônimos para enfatizar uma verdade. Então, tudo que você lê aí, pensa numa dupla. Os homens serão egoístas e avarentos. A avareza ela é fomentada pelo egoísmo. E o egoísmo pode escambar na avareza. Então, eu somei esses 2 num conceito chamado mesquinhos. Os homens serão mesquinhos. Literalmente, amor pelo dinheiro e amor por si próprio. Philoautos, que é amor a si mesmo, e philoagirios, né? Amor pelo dinheiro. Tanto o egoísta quanto o avarento têm o seu amor depositado no lugar errado, em si mesmo ou em coisas. Usamos as pessoas e amamos as coisas. Essa é a característica dos nossos dias.
Pense na infinidade de tentativas de golpes que existem hoje. E aqui no Rio de Janeiro eu aprendi uma expressão, a lei de Gerson. Você já ouviu falar disso, né? Sabe qual é a lei? A lei de tirar vantagem. Tudo aqui você já chega ressabiado, porque alguém vai tentar tirar vantagem de você em algum ponto. Se você não ficar esperto, você vai perder para o malandro ou para a malandra. Aqui eu não digo que é um problema do carioca, é um problema de todo lugar. Mas a expressão eu vim conhecer aqui. Os homens serão mesquinhos, com o amor colocado no lugar errado e nas coisas erradas. Uma outra questão é que os homens serão insuportáveis, ou são insuportáveis, jactanciosos e arrogantes. Dois termos que lidam praticamente com orgulho, né? Com essa ideia de ser melhor, de parecer melhor, de se sentir melhor e superior aos outros. Aquela aparência e pompa de, olha, preste atenção com quem você está falando. Você não sabe com quem você está mexendo. Olha, você não faz ideia de quem eu sou. Jactanciosos e arrogantes, considerando-se superiores aos outros, como também impostores. A palavra aqui, jactanciosos, a ideia é de alguém que está perdido num lugar, pode ser uma das formas de traduzir essa palavra, ou de trazer o sentido, mas também a ideia de alguém que é um impostor. Eu não estou falando daquele joguinho de celular não, tá? Mas de alguém que aparenta ser o que não é. Que se apresenta. Por exemplo, eu lembro de um cara que se identificou como filho do dono da Gol. Não sei se vocês viram essa matéria. E ele viajou o mundo todo. O cara conseguiu enganar muita gente. Olha, eu sou filho do dono da Gol e tal, que não sei o que. Quem que ia parar para perguntar na hora? Se passando por alguém que não é. Irmãos, se vocês abrem, né? Instagram, principalmente, tá cheio de impostor. Não é aquela felicidade a todo tempo, não é aquele... Eles usam a expressão vibe, né? Não é aquela vibe a todo tempo. Os homens não estão felizes, não estão bem a todo momento, mas se vende isso. Lá na escola, para o 9º ano, eu estou dando uma matéria chamada sobre mídia e identidade, né? Mídia e comunicação, mídia e identidade, e como que a mídia força para que se assuma uma identidade coletiva de tudo que está bom, pode fazer o que quiser, e você não pode pisar fora desse ditame que popularmente é expandido aí. Isso cai muito fácil em corações que são facilmente jactanciosos e arrogantes. Então a gente traduz isso o seguinte: é insuportável uma pessoa em si mesma. É ensimesmada que fala? É cheio de si. É difícil ficar perto de alguém que tudo ela sabe, tudo ela consegue, tudo ela pode, tudo ela tem, tudo ela já fez, né? Tudo é melhor do ponto de vista dela, a última palavra é dela, sempre. E Paulo diz, os homens serão insuportáveis. Rebeldes também. Não só a ideia de mesquinhos e insuportáveis, mas eles serão rebeldes, opositores, sem qualquer apreço por limites, vamos dizer assim, olha, este é um marco e aqui não pode passar. O texto continua dizendo, blasfemadores, desobedientes, não suportando nenhuma autoridade. E a ideia de blasfemar aqui é de usar a língua para o mal, falar mal, especialmente de autoridades, que é invisível ou visível, como diz aqui, blasfemadores e desobedientes aos pais. E nós sabemos que blasfêmia é um termo que está ligado mais a uma questão religiosa. Né? Então, a gente fala da autoridade visível, que é Deus, e também resistem à autoridade visível, que são os pais. Então, assuma que eles são rebeldes, duros de coração. Né? O coração destes se apresentam como indomados e se consideram indomáveis, se recusam a serem persuadidos, não possuem controle da língua
e propalam grandes arrogâncias. Faço o que dá na telha mesmo, faço o que eu quero, vivo como eu quero. Quem é você para me dizer o que eu posso ou não posso fazer? Quem é Deus? Né? Se a gente chega lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 3 ou capítulo 5, quando Moisés chega para Faraó e diz, olha, o Senhor me enviou para que você deixe Israel ir adorar no Egito, adorar no deserto, fazer uma festa para o Senhor no deserto. Faraó vira para Moisés e diz, quem é o Senhor? Não o conheço. Não sei quem é. Não me submeto a ele. Rebeldes, os homens serão profanos. Os nossos dias são dias difíceis porque é um combo de maldade. Eles serão profanos. E o texto diz, ingratos, irreverentes, sem qualquer percepção de graça. A palavra ingrato aqui é literalmente sem graça, sem gratidão, ou sem um presente, né? Com a ideia de, olha, eu recebi algo e eu sou grato a isso que eu sou recebido, ou que eu recebi. Sem percepção de graça, eu tinha colocado a palavra aqui desgraçados, né? Mas eu falei, vai ser pesado demais, vou deixar profanos mesmo, né? Mas sem percepção de graça, pessoas que não conseguem dizer obrigado. É horrível isso, né? Não que você precise ouvir, mas sabe o senso comum? O senso comum, olha, se alguém te faz uma gentileza, você responde com uma gentileza. As pessoas não conseguem dizer obrigado, ou me desculpa, foi mal, né? Da próxima vez eu vou prestar atenção. Com um comportamento vergonhoso, sem qualquer reconhecimento da parte de outras pessoas sobre qualquer bem que tenham recebido. Sabe aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios? O que é que você tem que não te foi dado? A resposta é, nada. Tudo que eu tenho me foi dado, eu não criei nada. Para eles, não. É aquele senso de que eu mereço o que eu tenho. Eu tenho que receber mesmo e você me deve. Tá? Você me deve. Então os homens serão mesquinhos, insuportáveis, rebeldes, profanos, insensíveis. E uma das coisas que eu tenho visto com respeito à insensibilidade, né, como eu trabalho com tecnologia, e às vezes a gente passa por muitas questões de mídia social, Telegram, WhatsApp, é o quanto que as pessoas hoje veem o mal acontecendo, ao invés de repelir o mal, elas querem parar para filmar o mal. A pessoa está agonizando, elas não querem ajudar. Elas, olha, uma oportunidade de eu me destacar, vou filmar isso daqui. Lembro de uma notícia, uma carreta trombou num lugar lá em São Paulo, o motorista estava agonizando dentro do caminhão, uma mulher saiu do carro, subiu para tentar ajudar o homem que estava preso nas ferragens, enquanto os outros homens estavam lá. Aquele prazer mórbido pelo mal que vem na vida do outro. A pessoa leva um tiro na cabeça, vai lá e já filma. A pessoa é esmagada pelo caminhão, vai lá e filma e já sem qualquer sensibilidade e respeito com os familiares. A pessoa, ela se perde, ela literalmente, é como se ela não tivesse alma ao fazer isso. Não se colocasse no lugar dos familiares ou até da pessoa. Tudo é uma oportunidade para, olha, eu tenho que tirar, aproveitar esse momento. Porque o texto diz o seguinte: desafeiçoados e implacáveis, sem qualquer sentimento com o próximo. Um coração de pedra, literalmente. Sem qualquer consideração ou apreço para com o próximo, sem qualquer disposição de se relacionar ou o desejo de honrar o próximo, de levar em conta o outro. É difícil nós enxergarmos isso hoje? Quem está no trânsito, então, é aí que a gente passa mal nisso daqui. Né? A pessoa não dá seta e entra, e acha que você tem que dar lugar mesmo. Você está andando na velocidade da via, tem um fulano que quer ir além da velocidade da via e liga o farol alto nas tuas costas e fica lá perturbando. Né? As pessoas têm essa ideia de que, olha, eu primeiro, eu não estou nem aí com você.
sem limites. O texto diz: caluniadores sem domínio de si. Nada basta, nada chega. O quanto eles puderem se afundar, seria uma redundância, né? O quanto que eles puderem ir ao fundo do poço e abrir a escotilha que tem no fundo do poço e descer mais, eles vão. Eles estão dispostos. E a ideia aqui, quando diz que são caluniadores, aí a palavra diabo, de onde vem o termo diabo. São diabólicos. A ideia de falar mal. E aqui você pode pôr toda a intensidade do termo para pensar. Eles são o diabo em pessoa. Eles falam mal, pensam mal, agem o mal, intencionam o mal e fazem de tudo para que isso aconteça na vida da outra pessoa. Chega até a causar um espanto quando a gente encontra alguém que é declaradamente mal e se orgulha de ser mal. Você fala, mas como é que pode? A gente sabe que a gente age com maldade, eu e você, nós agimos com maldade em determinado ponto. Mas nós nos arrependemos, sentimos vergonha, temos um peso no coração, lamentamos, né? Falamos, por que eu fiz isso? Mas essas pessoas não. Lá em Provérbios vai dizer que o ímpio se espanta quando o justo pratica a justiça. Você está num lugar... Vamos pegar aqui um exemplo, né? Novamente pegando essas coisas que acontecem no Rio de Janeiro. O caminhão frigorífico está indo, o espertinho vai lá, abre a porta de trás do caminhão frigorífico e todo mundo começa a roubar a carne do caminhão. Não sei se vocês viram o vídeo essas 2 últimas semanas. Foi alguma comunidade aqui. O motorista está indo, mas ele não faz ideia de que estão roubando a carne. E o pessoal está vindo com aquela lapa de boi nas costas. 2 carregando. Se você para ali, você não vai pegar? Fala, não, porque é errado. O quê? Você está doido? Olha a carne aí. Ai, seu santarrão. Ai, e por aí vai. Quando você devolve um troco a mais, quando você vê algo que não lhe pertence e é de valor e você procura o dono, e você conta para as pessoas ficam espantadas por você fazer o certo. Isso significa que elas já estão além dos limites da maldade. Agindo como o próprio diabo e falando como o mesmo. Uma língua carregada de dubiedade e maldade, como também são moralmente impotentes para resistir ao mal. Por isso que a ideia do texto de caluniadores e sem domínios de si. E os 2 últimos, perversos. Os homens são perversos. O texto diz, cruéis, inimigos do bem. Nós não estamos preparados para contemplar a crueldade e a maldade na sua maior expressão que ela possa se manifestar. E a prova disso é que quando nós vemos isso nos perturba, às vezes nos tira o sono, nos tira o apetite, e a gente fica mal de ter visto algo cruel. De ter visto algo cruel. E aqui eu não vou dizer que tipos de crueldade, porque eu não quero fazer sua mente trabalhar nisso. E aí você já vai se desligar do sermão e vai se sentir mal. Mas a ideia é que eles são selvagens, como um animal, ferozes, não para proteger o mais fraco, mas para abusar do mais fraco, sem respeito por qualquer valor positivo que se expresse entre os homens. E por último, eles são desleais. Em quem que você pode confiar hoje? Quem que é digno de confiança? Traidores, atrevidos, enfatuados. Pronto para puxar o tapete e tirar vantagem sobre quem quer que seja. São inconsequentes, procuram tirar proveito sobre tudo e sobre todos.
Os últimos dias são dias difíceis porque os homens são maus nesse nível. Não somente isso, mas também porque o problema é que esses últimos dias são marcados por uma forte presença mundana. E o que vocês vão ficar espantados é que essa descrição não é tão especificamente para os homens fora da igreja. Nós vamos ver que Paulo vai somar tudo isso dizendo que eles têm forma de piedade. São pessoas que conseguem ser tudo isso e ainda tentar apresentar alguma capa de ligação com Deus, de vida com Deus. Mas o verso 4 vai dizer o seguinte: antes, amigos dos prazeres que amigos de Deus. Estes, meus amigos, são dias perigosos. E por isso, temos dias que eu quero chamar dos dias de malevolência ou de malícia, sem tamanho. Mas também são dias de uma preocupação enorme, porque isso daqui é em escala global. Não é uma coisa que acontece só no Rio de Janeiro. Não é uma coisa que acontece só lá nos países do Oriente Médio, onde eles matam e matam brincando. A Bíblia diz que essas pessoas serão amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Nós não estamos preocupados hoje com o que é certo e errado. Estamos preocupados hoje em passar um bom tempo. E alguém descreveu essa geração como a geração da explosão dos prazeres. Tudo para você se sentir bem. E querendo ou não, nós vemos como que isso penetrou nas igrejas de tal ponto. Assim, o melhor slogan é esse: pare de sofrer. O slogan mais antigo que nós temos desse pensamento é: pare de sofrer. O segundo é que o sofrimento é um mal que pode ser repelido como se repele um demônio. Como se Deus não usasse o sofrimento para moldar os seus filhos. Como se Deus não usasse os maus bocados que eu e você experimentamos para nos fazer mais parecidos com Jesus. Dentro da mente desses perversos, estas coisas não podem existir. Deus não é contra o crente ter prazer, se alegrar. Salmo 16:11, só para a gente lembrar disso, vai dizer o seguinte, se quiser nem precisam abrir. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias, prazeres perpetuamente. Deus não é contra você rir, se alegrar, sorrir, né, se regozijar, ele não é contra. A questão é quando isso vem em primeiro lugar e Deus vem em segundo lugar. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Fala de uma geração de pessoas que abandonaram a Deus e colocaram um prazer no trono da sua vida. Irmãos, isso de forma mais simples possível é vista nos domingos. O que é prioridade para você no domingo? Se você não trabalha no domingo. Ainda que eu entenda que o dia do Senhor não é o domingo, o dia do Senhor continua sendo sábado dentro da nova aliança, mas na igreja todos os dias são para o Senhor. Mas nós temos um dia para nos reunirmos. Nós temos um dia onde Deus é a prioridade máxima, porque é onde nós temos o culto, é onde nós temos comunhão, é onde nós temos as coisas de Deus para buscar, as coisas do alto para pensar. E é nesse momento onde todos nós somos tentados, somos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha ao seu redor. Nossos resorts, estádios, praias, parques de diversões, teatros estão cheios e as igrejas, muitas delas, estão meio vazias. Especialmente no domingo à noite. Não é nem no domingo de manhã. Especialmente no domingo à noite. Infelizmente, nós somos uma geração do prazer. Os homens são maus, há um mundanismo, um secularismo entrando, e por último, estes homens são duros
quanto à verdade. São resistentes quanto à verdade. Os versículos 5 a 9, tendo forma de piedade. Paulo não está falando de um outro grupo, senão o que ele descreveu antes. E isso que causa mais espanto. Você lendo até o versículo 4, você vai pensar, mas isso daí são todos os homens fora da igreja. Todas as pessoas lá fora. Se você for na praia, você vai encontrar essas pessoas. Se você for no shopping, você vai encontrar essas pessoas. Se você for num bosque, num parque, você vai encontrar essas pessoas. Mas Paulo está dizendo, olha, se você for na igreja, você vai encontrar essas pessoas. Porque elas têm forma de piedade. Elas aparentam sem ter nenhum tipo de conteúdo. Elas falam, elas agem, mas elas são perversas por dentro. Esses homens listados com esses vícios, de forma surpreendente, serão encontrados onde nós nem imaginaríamos, na igreja. Por mais que a descrição pese de forma excessivamente mundana, o alerta é que, somada a tudo isso, também há neles uma capa de religião. Elas têm a capacidade de fazerem tudo isso, sentarem no banco e ouvirem o sermão. Isso não é estranho e não é novo debaixo do sol. Se você lê os profetas tinham um grande problema com a seguinte atitude do povo de Israel. Vocês vão aos altos, vocês se prostituem, vocês servem ao exército do céu, aos Baalins, e depois vocês vêm dizer, templo do Senhor, templo do Senhor. Olha, nós temos o templo. Se vocês leem o profeta Jeremias não ia pregar nos altos, lá onde o pessoal estava espalhado, fazendo a bagunça dele. Deus falou o seguinte, fica plantado na entrada da porta do templo. Para todo mundo que entrar no templo para adorar, prega contra eles. Avise eles da maldade deles, da loucura deles, de misturar idolatria com serviço ao Senhor. Se você ler o livro de Juízes, tem uma história muito cômica de uma pessoa que é de Belém de Judá e que se auto-intitulou levita. E eu não vou dizer que é para deixar você curioso e ter que ler o livro dos Juízes. Mas vem levita da tribo de Judá? Não, os levitas vêm de qual tribo? Da tribo de Levi. E aí ele chega num determinado momento, ele se intitula como levita e tem um outro homem lá mais esperto ainda que, enquanto fala, vem cá, eu estou querendo montar uma igreja aqui na minha casa. Você não quer ser o pastor da minha casa aqui, não? Olha, eu vou ter um templo para o Senhor, eu vou ter um templo para Baal, eu vou ter um templo para fulano. Os ídolos do lar estão todos aqui. Você vai me oficiar. E esse homem, que se intitulou levita, foi servir a Deus na casa desse homem. Aí tem uma outra tribo, a tribo de Dan, que chega lá onde está esse pessoal e percebe que tem um sacerdote ali. Fala, olha, vamos fazer uma proposta. Queremos comprar o seu passe. Sabe, jogador de futebol? Comprar o passe? Em vez de você ser sacerdote de uma família, que tal você ser o sacerdote de uma tribo inteira? E aí diz que o jovem pareceu bem aos seus ouvidos e ele foi. E lá foi ele, o levita da tribo de Judá, servir na tribo de Dan como sacerdote, porque em Israel não havia rei e cada um procedia conforme bem lhe parecia aos seus próprios olhos. Aí você vai dizer, isso se repete hoje. Eles estão lá fora, vivendo como o diabo, mas quando chegam na igreja querem se parecer como anjos. E Paulo está dizendo que os dias são difíceis, porque quando você vai ensinar a verdade a essas pessoas, a verdade não entra. A verdade não avança. Eles não são transformados. Eles não abandonam essa vida. E eles não querem saber de compromisso. E eles não se entregam de uma vez por todas para Deus. Eles ficam cocheando entre dois pensamentos. Eles amam o mundo, mas querem as coisas de Deus. E Paulo está dizendo, eles têm forma de piedade, mas negam o poder. São pessoas que estão num molde ou numa forma de piedade,
mas o poder da piedade não é experimentado por elas. O que é piedade? Tem aquele sentido mais abstrato do sentimento que é quando você quando você tem dó de alguém. Tem piedade de mim. Já ouviu essa expressão, né? Mas não é isso. A ideia de piedade aqui é o senso da presença de Deus e o que isso traz na vida da pessoa. A gente olha para essa pessoa e diz, é como se Deus não existisse na vida dela. É como se ela não se lembrasse que Deus está vendo a vida dela. Paulo vai dizer o seguinte, foge também destes. Irmãos, vou falar sobre isso hoje à noite, mas nós temos um dilema. São dois caminhos que os dois caminhos precisam ser tomados. Por um lado, nós precisamos nos santificar e essa santificação é chamada de separação. Nós temos que nos separar de pessoas que, se dizendo irmãos, não são. 1 Coríntios 5 fala isso. Digo-vos que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for maldizente, beberrão, caluniador, impuro. Paulo vai falar isso aqui também em 2 Timóteo. Paulo fala isso em 2 Coríntios 6, que comunhão há entre luz e trevas. Por um lado, pessoas que estão em ambientes chamados de igrejas, mas não são verdadeiras igrejas e não são verdadeiros irmãos, nós não devemos nos associar com essas pessoas. Por um outro lado, o que eu falo que é o dilema é o seguinte, e aí? O que nós fazemos? Damos as costas ou evangelizamos? Damos as costas ou nós tentamos trabalhar o evangelho com essas pessoas de forma que elas entendam claramente que não há nenhum vínculo de comunhão entre eu e essa pessoa. Vai chegar momentos em que Deus vai te dar sabedoria para sacudir as poeiras das sandálias e dar as costas mesmo, porque essas pessoas estão zombando de Deus e nós não devemos dar pérola aos porcos. Vai chegar momentos em que nós vamos olhar para essas pessoas e falar assim, olha, eu não tenho o poder do apóstolo Paulo, mas que sejam entregues para Satanás para não blasfemarem mais contra o Senhor. Entreguei Emineu e Alexandre a Satanás para não blasfemarem contra o Senhor. Mas por um outro lado, a gente precisa lançar a semente. Então eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não deve fazer. Eu estou dizendo que existem essas duas possibilidades e você, guiado pelo Espírito Santo, vai entender o que você deve ou não deve fazer no momento. Mas nós precisamos de discernimento para saber se são fracos na fé, se são neófitos ou se são incrédulos mesmo. Incrédulos mesmo. E estas pessoas que são incrédulas, mas acham que são convertidas, é a pior carne de pescoço que tem para lidar. Porque elas não conseguem ver que estão erradas. Elas não entendem que não possuem o evangelho. Elas associam que elas estão indo à igreja, elas vão chegar com o discurso, olha, você tem a sua religião, eu tenho a minha, você adora Deus do seu jeito, eu adoro Deus do meu jeito, tá? Deus é amor, você está julgando demais. E nós devemos fugir dessas pessoas porque elas resistem à verdade. Paulo vai usar vários exemplos aqui para falar o seguinte, olha, por que você deve fugir dessas pessoas? Primeiro exemplo, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Esse é um texto para corroborar que Paulo não está falando de pessoas fora da igreja. Serão dias difíceis esses últimos dias, porque dentro da igreja estarão muitos mestiços, muito joio no meio do trigo. Muitos bodes travestidos de ovelha. Estas pessoas devem ser evitadas porque são perigosamente cativantes e convincentes. Ludibriam com facilidade. E, no caso, há uma rápida química entre esses iníquos e pessoas que são facilmente levadas por seus desejos caídos.
Pessoas tal como eles, que negam a verdade, estes nunca chegam ao conhecimento da verdade. O texto está falando de mulheres sobrecarregadas de pecados, né? E a ideia aqui é de pessoas que são facilmente ludibriadas. E que são pecadoras, mas que em lugar de encontrarem alívio para isso, isso aumenta nas costas delas por causa do erro. Quem segue um falso mestre vai ter o mesmo destino do falso mestre. Paulo está dizendo, olha, foge destas pessoas porque elas são perigosas. Elas contaminam, elas cativam. Lembra de Absalão na entrada do reino? Ah, se tivesse um rei para cuidar de vocês aqui. Ah, se tivesse alguém para olhar para as necessidades de vocês, vocês não estariam passando por isso. Por que vocês não me escolhem? É da onde começam os rachas na igreja, tomada de poder na igreja. A liderança piedosa começa a ser vista como uma liderança farisaica, dura, injusta, porque lá no meio tem alguém que é muito bonzinho, que sempre tem uma melhor opção, uma melhor alternativa. Eu digo com tristeza que algum tempo atrás eu experimentei isso lá na igreja. Alguém que na sua frente é todo positivo, todo irmão, mas por trás é diabólico, com a língua. E quando confrontado, não é verdadeiro. Graças a Deus, Deus fez o que ele tinha que fazer. Mas esse tipo de pessoa no meio da igreja é pernicioso, é perigoso. Porque ela está cauterizada com respeito ao mal do seu coração. E nem sente o mal que faz ao outro. Essas pessoas devem ser evitadas porque elas resistem à verdade. O texto diz: e do modo porque Janes e Jambres existiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São pessoas que resistem à verdade por terem uma mente corrompida e são reprovados quanto ao evangelho. Resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, nas intenções, nas ideias. Você não consegue ter luz do evangelho na cabeça dessas pessoas. O que elas pensam, o que elas querem, não tem nada a ver com o que Deus pensa, com o que Deus quer. E Paulo diz, os últimos dias serão difíceis, porque no meio do pastoreio, no meio do rebanho, essas pessoas vão estar lá infiltradas, atrapalhando a obra, sendo instrumentos de Satanás ali no meio. Eles, todavia, não irão avante. E eles só não vão avante quando a igreja ela é saudável. Uma igreja saudável ela não é isenta desse tipo de ataque. Eu até penso que igrejas saudáveis são alvos muito maiores desse tipo de ataque. Uma igreja saudável não significa que 100% dos membros são saudáveis. Pode haver ali no meio pessoas que são fracas na fé, pessoas que estão lutando para obedecer a Deus, e essas pessoas são alvo fácil para esse tipo de pessoas más. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente. Ou seja, do outro lado está o grupo... Do outro lado está o grupo de pessoas que não são marcadas por esses vícios, mas que demonstram outras virtudes da parte de Deus. Eles vão perceber essa pessoa e vão dizer, olha, não dá para ficar perto. Não dá para ter comunhão. Não dá para chamar de irmão. E aqui entra uma coisa que às vezes é até um hábito meu, né? Chamar todo mundo de irmão. Às vezes naquela boa de ser cortês, educado, né? Terminou o Uber ali e falou, poxa, irmão, obrigado. Eu sei que eu não estou chamando de irmão no sentido evangélico, mas às vezes quando a gente se depara com alguém que fala, olha, eu vou na igreja, não saia chamando de irmão de pronto. Você ter plena certeza de que aquela pessoa é uma convertida. Sem que fique
evidente que aquela pessoa ela não está reprovada quanto à fé, que ela não está resistindo à verdade. Estes homens serão desmascarados em algum momento, porque são insensatos, porque resistem a Deus e a seus servos. Janes e Jambres, a revelação dos nomes dos magos que estavam ao lado de Faraó, quando Moisés foi ordenar que Faraó deixasse o povo ir. E eles se adonaram lá com Faraó e imitaram tudo que Moisés fez até certo ponto. Então essas pessoas que estão na igreja, elas são como Janes e Jambres mesmo. Imitam os feitos de Deus. Tentam replicar, mas sem o poder de Deus. Sem a graça de Deus. E quando são confrontados, e quando chega a mensagem do Evangelho, a verdade, elas endurecem o coração, elas torcem o nariz. Quando estão prontas para serem disciplinadas, elas não aceitam a correção, elas não aceitam a admoestação. E Paulo está dizendo, foge também destes. Os últimos dias são dias ferozes e difíceis, porque é isso que nós temos que enfrentar como igreja, dentro das igrejas, não lá fora. São pessoas que estão lá fora, né, no sentido de serem mundanas, mas elas vêm para a igreja, elas sentam nos bancos, elas cantam, elas participam do culto, elas contribuem financeiramente, mas o coração não veio para Deus. E eu termino lendo 1 João capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4. Versículos 1 a 5, e depois o pastor Filmes pode vir aqui encerrar. O apóstolo João está falando dos falsos mestres aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Espírito aqui é uma palavra denominada para o mestre, e não para espíritos, seres imateriais. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, ou todo homem, ou todo mestre que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que abraça uma doutrina fundamental a respeito de Cristo, em vez de negá-la. E todo espírito que não confessa, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito, e espírito agora é o sentido da disposição. Esta é a disposição, é a inclinação do anticristo, a respeito do qual também o tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles, agora o contraste, procedem do mundo, ou seja, são incrédulos. Por essa razão, falam da parte do mundo. A mensagem que eles têm é uma mensagem que só interessa a pessoas não convertidas. Venha para Jesus para ser rico. Venha para Jesus para os problemas acabarem na sua vida. Qualquer pessoa sem Deus quer ser rico. Qualquer pessoa sem Deus não quer ter problema, quer que a família vá bem. Qualquer pessoa sem Deus quer que as coisas funcionem. Mas você precisa ter Deus para, no meio disso tudo não dando certo, você querer só Deus. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e porque essas igrejas estão muito lotadas com essas mensagens diabólicas, o texto vai dizer o seguinte: e o mundo os ouve. Mas João vai dizer em um outro ponto da carta o seguinte: quem é de Deus nos ouve. Os que são de Deus ouvem os apóstolos, atendem às recomendações apostólicas. Quem não é de Deus ouve o mundo. E Paulo diz: foge também destes. Pastor Frimilson?
Eita, nossa. Eu não estou acostumado com essas modernidades lá na igreja. Ainda bem que é longo. Obrigado, pastor, por mais um desafio e que a nossa oração seja semelhante à do salmista, né? Deus sonde nosso coração, nos ajude onde tem que mudar, e que não sejamos achados como essas descrições, né? Mas que sigamos ao Senhor com uma verdadeira piedade. Essa noite, então, nós retornaremos às 6 horas, se o Senhor permitir. Continue orando uns pelos outros, né, pelo pastor João e família. Agradecidos somos por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse dia. Então, convido os amados a se colocar em pé. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu vou convidar o nosso irmão Zolírio para encerrar com oração a programação nesta manhã, por favor. Senhor, nosso Deus, Pai, queremos agradecer a tua presença, louvando, te adorando. Quero te agradecer por tudo que foi realizado aqui, em nome do Senhor Jesus. E seja assim por a apresentação, por esse ano que vem, esse que agora também, através do Santo Espírito, pela mensagem que nos trouxe através do teu céu, nós possamos dar eternidade fazendo aquilo que seja da tua. E agora eu desperto a tua presença, me levando para os nossos lares, retornando à tarde, à noite, para ouvir mais e mais da tua grandeza, da tua palavra. Nos ensina como nos servir para a igreja. Em nome do teu filho, nós agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, hoje, Pai, todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, irmãos. Até mais, se o Senhor permitir.